Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, por mais este privilégio de podermos ministrar a gloriosa palavra de Deus. Queremos fazer uma oração ao Senhor antes de começar apresentando a sua vida e a minha vida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o seu coração esteja sedento por receber essa justiça que é a bondade, o amor, a graça, a grandeza da misericórdia do Senhor na sua vida. Eu quero orar primeiro pela sua vida. Essas lágrimas, este choro não vem da emoção. Vem da graça de Cristo. Vem da unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Para transmitir a vidas como a sua. A verdade que liberta. A palavra que cura. A palavra que faz sentido à vida. Eu nunca deixo a emoção prevalecer sobre a unção. Mas nunca interrompo a manifestação da unção. Quando ela é precisa ser aflorada na emoção. Então Deus vai falar conosco. Tenho certeza que você será grandemente abençoado. Então vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez na sua presença, eu me coloco diante de Ti para ministrar a sua palavra, porque nós temos sede de Ti, temos fome do Senhor, de Te amar, amar-Te diferente, não apenas com as nossas palavras, com os nossos dogmas religiosos, doutrinários, estatutários, manipulados e feitos pelas mãos dos homens, mas amar-Te com toda a nossa vida, amar-Te com os nossos atos, com as nossas ações, atribuindo ao Senhor toda a honra e toda a glória pela perfeição daquilo que possamos Te oferecer. Receba a vida de cada um dos Teus filhos e das suas filhas que estão conosco neste momento e não vieram para ouvir o homem, mas assim como eu, para ouvir a Tua voz. Transforma, Senhor, essas vidas que nos acompanham, transforme elas em verdadeiras e verdadeiros adoradores da Sua Santíssima Trindade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, conscientes ou inconscientes, perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as abominações. Perdoe, meu Deus e Senhor Pai, em o nome de Jesus Cristo, se pensamos, sentimos, agimos de forma errônea e desprezível aos Teus olhos. Perdoa-nos. Se por acaso deixamos de fazer algo bom para alguém e não fizemos, tenha compaixão de nós. Tire toda a angústia das pessoas, tira toda a amargura, toda a tristeza, toda a ausência do perdão. Aquele que o fez mal seja hoje perdoado por cada um. Que o amor do Senhor, que excede o nosso entendimento e transcende a este universo,
de seres humanos. Que este amor, meu Deus, venha reluzir em nosso coração, brilhar a nossa alma, avivar o nosso espírito e santificar o nosso corpo. Porque nós queremos, Pai, ser diferentes, fazendo a diferença. Em o nome de Jesus, visita os hospitais, as famílias enlutadas, não apenas no Brasil, mas neste universo. Tenha misericórdia dos lares que choram as suas perdas. Mostrem para eles o teu altar, porque ainda há tempo se recuperar, meu Deus, e um dia na glória encontrarmos com aqueles que no último instante tiveram a oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo. Obrigado, Jesus, por me trazer a vida eterna de luz e de graça. Visita todas as pessoas que estão entristecidas e que elas confiem na sua palavra, que elas confiem, meu Deus, na sua compaixão e misericórdia, que sempre se dispõe àqueles que se propõem a se render aos seus pés. Visita os lares, visita, meu Deus, os leitos das UTIs espalhados por este mundo, aonde há alguém com esperança deitado num leito, mesmo que para os médicos, os profissionais da saúde deste universo não saibam o que se passa na cabeça de quem está deitado nesta UTI. Aplica, Senhor, aplica o sangue de Cristo derramado no Calvário na vida dos que estão do lado de fora das UTIs, dos hospitais, orando pelos seus entes queridos. Faça, meu Senhor e meu Deus, um grande avivamento no mundo, nos lares daqueles que o Senhor tem escolhido para te servir. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor é real, é fiel, é bondoso, muito mais vivo do que nós mesmos que aqui encontramos de pé e vivos, humanamente falando, Senhor. Unja esse texto que lerei, esse esboço que vou discorrer durante essa mensagem. Abençoa, meu Deus, as igrejas, os expoentes da sua palavra. Abençoe, meu Deus, que vidas sejam salvas, vidas sejam preenchidas do vazio, da lacuna que encontra dentro delas. Muito obrigado, esta é a minha oração, hoje para todo sempre, meu Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós queremos hoje fazer um estudo ou uma ministração evangelística de uma forma muito profunda. Então eu quero ministrar por que Jesus não batizou nas águas. Ninguém. Hoje de uma forma gloriosa, para que alcance o teu coração e você tenha a certeza de que Jesus não é religião, Jesus não é protestantismo, Jesus não é evangélico, Jesus não é católico. Aliás, eu sempre digo católico no latim quer dizer universal, Jesus é universal. Mas Jesus não está linkado a denominação alguma. A denominação permitida por Deus é para que o homem possa expor ali o seu chamado.
mas o seu chamado não pode ser maior do que aquele que o chamou. Então, a denominação, a igreja, não importa o seu nome do lado de fora, nunca foi instituída por Jesus. O que Jesus instituiu foi os chamados ministeriais. Jesus não colocou numa igreja um nome, nunca, nunca. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, e oração não é um lugar que eu me prostro, que eu levanto os braços, que eu me ajoelho e começo a pedir a Deus algo. Casa de oração quer dizer a casa em que a minha vida num todo é um gesto de oração. Eu oro com palavras, eu oro com os pensamentos, eu oro com sentimentos, eu oro com as minhas atitudes. Casa de oração. Casa de buscar a Deus. Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Então a casa de oração é casa de plena busca da justiça e perfeição, para que o Pai possa nos ouvir. Fora isso, as denominações, os nomes do lado de fora e os homens do lado de dentro se tornam maiores do que o Jesus que está do lado de fora e que deveria estar do lado de dentro. Então, Jesus instituiu, Efésios 4:11, por apóstolo Paulo, os ministérios pelo qual o homem seria chamado: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios, 5 trabalhos, 5 diversidades de unção e de chamado. O apóstolo, fundamentalista da igreja, pode falar pelos 4 e por ele mesmo, porque o Senhor o chamou com fundamentos bíblicos, fundamentos sistemáticos, minuciosos, o inventário pleno do reino dos céus, para constituir a obra do Senhor. Então o apóstolo, necessariamente, ele não tem uma igreja em que ele colocou um nome do lado de fora. O apóstolo, ele pode estar dentro de uma igreja, mas ele pode ser aquele que viaja o mundo ou a terra dele, e ali ele vai fazer crescer, vai trazer o fundamento da fé de Cristo, do reino de Deus, e um templo, um salão é aberto às suas portas e as pessoas se congregam, as pessoas se reúnem para ouvir o fundamento da palavra, não apenas dos 4 evangelhos, mas da palavra de Gênesis a Apocalipse. Esse é o apóstolo. Necessariamente, ele pode não ser um homem cheio de dons e maravilhas, sinais e milagres. Necessariamente. Ele não é conhecido pelos seus sinais, porque Paulo foi um apóstolo, operou milagres, maravilhas. Atos 19, 12, a unção era tão grande que os seus lenços e aventais que vestia Paulo eram levados para curar enfermos, porque Paulo não podia ir na casa do enfermo, porque a sua agenda lotada, o seu chamado com um tempo já determinado por Deus. Então as pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam onde estavam os doentes eram curados e os mortos ressuscitados. Mas num determinado momento Paulo deixa em Mileto o amigo doente e deixa Timóteo também, com a responsabilidade de misturar um pouco de vinho na água e tomar e beber para que a sua enfermidade passasse. Não porque Paulo havia perdido a unção, mas para que nós soubéssemos que apóstolo não é sinônimo de soberania divina. Porque eu curo alguém hoje, eu vou curar alguém amanhã. Deus cura como Ele quer. E quando nós pensamos que podemos abençoar alguém hoje com uma cura, um sinal, estereótipo físico, material para alguém, e acharmos que isso é um dom
irrefutável, um dom irrevogável, evidentemente, em algum momento do nosso ministério, vamos orar para alguém que Deus não ouvirá a nossa voz, não porque Ele não quer, não porque Ele nos rejeitou, mas porque a vontade dEle é soberana. Então, eu não posso me intitular apóstolo e com isso acreditar ou pensar que Deus é obrigado a ouvir a todas as minhas orações e fazer tudo o que eu peço. O homem deixaria de ser homem para sentar no trono que sempre foi só de Deus. Imagine se Deus me der um dom de cura, e Deus já me usou para curar tantos enfermos, e se esse dom fosse sempre 100% perfeito, eu já nem pregava mais, porque não só a Globo, a Fox, a CNN, os hollywoodianos, os roteiristas e cineastas gostariam de fazer um filme a meu respeito. Concorda? O mundo se prostraria diante do Pablo, porque ele levanta a mão, ele ora e as pessoas são curadas. Então a gente aprende na humildade, a gente aprende, às vezes, quando Deus nos humilha e dizer: não, eu não ouvirei, eu não farei tudo que você pede, mas ouvirei tudo que você fala comigo. Mas a decisão soberana é minha. Então esse é o apóstolo, ele vai entendendo isso. O profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor. É a boca de Deus, ele traz o recado de Deus. Necessariamente ele não traz uma doutrina, ele não traz um ensinamento bíblico, ele não traz minuciosamente a ministração de uma palavra que pode servir para um bebê e para um adulto no seu crescimento, mas ele traz uma palavra de cura, uma profecia de algo que vai acontecer, revelando o que aconteceu na sua vida no passado, quem é você no presente. O profeta, ele é um resultado definitivo de Deus. A voz de um profeta, ela é poderosíssima, principalmente no ato da justiça e do juízo de Deus. Quando Deus quer cumprir um ato de juízo no mundo, quando Deus quer cumprir um ato de justiça, quando Deus quer fazer prevalecer a sua soberania no coração do homem que tem esquecido dele, então Deus usa agora o profeta. O profeta, assim diz o Senhor. O profeta, nem sempre ele é dócil, nem sempre ele é amável. O profeta, ele não tem muitos amigos e às vezes nem família. Se você olhar a história da Bíblia Sagrada, um dos grandes e primeiros profetas da Bíblia Sagrada, Moisés, a sua família tinha problemas com ele. Os próprios irmãos que andavam ao seu lado, Abraão e Miriam. Arão e Miriam. Deus teve que colocar lepra e Miriam para entender o chamado de Moisés. E levar prematuramente Arão, porque não entendeu que não deveria intrometer no que Deus falava com seu irmão Moisés, aquele que o Senhor o chama de amigo, o profeta que Deus fala face a face. Casa-se uma vez com Zípora, não dá certo. Casa a segunda vez com Etíope, uma pessoa de cor negra, e que naquela época os judeus já eram racistas. E onde Miriam vai e Arão refutar a decisão do irmão e dizer: você não podia casar de novo. Deus coloca a lepra em Miriam e já não se fala mais na Etíope. E se entende, os estudiosos, os teólogos, os garimpeiros da Bíblia Sagrada, que Moisés abandonou a segunda esposa para não causar polêmica no seu chamado e nos hebreus. Se você olhar a vida de Elias, não se fala de família. Quando teve fome, foi a viúva de Serepta que o alimentou. Eliseu largou os pais, largou os seus animais, a sua herança, todos os seus bois, ele cozeu a carne e deu de comer às pessoas, porque ele não podia perder tempo de vender e levar o dinheiro no alforje. Não era mais importante para Eliseu o que ele ia levar, era quem o levaria aonde ele precisava chegar, o Deus Todo-Poderoso. Poderia discorrer uma história grandiosa dos profetas, que tiveram inclusive problema na sua casa, como Samuel,
que os seus filhos não correspondiam à unção do pai, porque de tão ocupado estava Samuel num período em que já havia mais de 40 anos que Deus não falava com os homens. 1 Samuel capítulo 1, quando Eli era o sacerdote. Profetas têm problema. João Batista teve problema. Perdeu a cabeça. Não teve família. Não se fala mais de Isabel e Zacarias, os seus pais, depois do seu crescimento, porque ele vai para o deserto. E a Bíblia diz que ali ele cresce. E se fortalece. Lucas 1:80. João Batista vivia comendo mel, tomando mel, comendo gafanhoto. A única peça de roupa que tinha era uma pele de animal. Rejeitado. Porque a maneira dele pregar não era ortodoxa, era um cara muito bruto. Chamava o povo de raça de víboras, perversos, incrédulos, só batia. Mas foi um profeta. Lucas 7:28, segundo Jesus, o maior profeta nascido de um ventre da mulher, nunca negou a verdade. Por isso que ele foi maior do que Moisés. Por isso que ele foi maior que todos, porque ele nunca deixou de pregar a verdade, ainda que isto lhe custasse a cabeça. Nunca se zangou com Deus por causa do povo, ao inverso de Moisés, que zangou com Deus por causa do povo. Não, aliás, João Batista zangou com o povo por causa de Deus. E Moisés vai zangar com Deus por causa do povo. Fere a rocha e não entra em Canaã. Olha o profeta Jesus. Lucas 24, olha o profeta Jesus. Os discípulos do caminho de Emaús chama ele de profeta, aquele que fez grandes obras diante de Deus e dos homens, que achou graça diante de Deus e dos homens, mas foi crucificado. Esse é o profeta. Eu já vou entrar na mensagem. Não vou tomar o seu tempo, não vou roubar o seu tempo, mas eu estou dando uma prévia para você entender o sistema religioso que vivemos hoje, enganoso e na contramão da verdade, com as suas raríssimas exceções. Não se sabe quem é profeta, não se sabe quem é apóstolo. Aí você vê essas banalidades na internet ou na televisão. O cara dizendo, eu sou apóstolo, e você? Eu sou profeta, e você? Eu sou bispo, e você? Eu sou a bispa. Sou pastor, eu sou mestre, sou evangelista. Cada um se intitula aquilo que ele entende que ele é. Uma coisa é eu e você pensarmos o que somos. Ou alguém nos perguntar quem você é, e você responde pelo seu Serasa, pelo seu CPF, pela sua identidade, pelos bens que você tem, pela posição que você ocupa, pelas patentes que você carrega. Mas uma coisa é como Deus nos olha. Aleluia. A avaliação nossa não é aquela que nós damos a nós mesmos, mas aquela que Deus sabe quem somos. Porque há 3 pessoas dentro de nós: aquela que achamos que somos, aquela que as pessoas pensam que nós somos, e aquela que Deus sabe que nós sempre fomos. Essa é a verdade. O terceiro ministério, evangelista. Eu mostro no dedo, porque no dedo dá para entender melhor. A gente fala apóstolo, esse dedo, que é o único que toca todos os outros de frente. É esse dedo, só esse dedo. Esse aqui não consegue, esse não consegue, esse não, nem esse. Não toca, não dá. Mas esse toca. Esse é o apóstolo. Esse é o profeta. Esse é o evangelista, o maior dos dedos das mãos. Porque ele foi chamado para alcançar almas. Ele tem uma mensagem, às vezes não é chamado de light, é uma mensagem mais branda. Uma mensagem que atrai gregos e troianos, pequenos e grandes. Não importa a raça, a cor, a tribo. Então o evangelista, ele faz uma cruzada, ele vai na televisão, faz um programa, então ele atrai uma multidão. Então essa multidão que o evangelista traz, e agora o pastor vai cuidar. O dedo do pastor é aquele que vai à aliança, que a gente sempre diz, mostra isso, aliança, né? Quando alguém casa, ou faz o noivado, seja na direita o noivado, na esquerda
ou de comprometido, casado já. Então, o pastor aliança. Agora, ele não pode se separar mais daquela ovelha. O apóstolo já fez o seu papel. Naquela região, naquela cidade, a palavra já foi implantada. Não importa que ele não conheça nenhum apóstolo, mas se o evangelho chegou lá, é porque alguém passou por lá. No mínimo, o maior apóstolo de todos os apóstolos, Jesus Cristo, passou por lá, através do teu Espírito Santo, e implantou como na tribos indígenas, que homens às vezes nem botaram o pé, mas já estão lá. Eu tive a oportunidade de ir em algumas tribos indígenas, e a última, a de Cumarumã, 10 quilômetros de barquinho de lata, do Oiapoque. Antigamente nós falava Xingu e Chuí. Chuí continua lá na ponta do Rio Grande do Sul, mas Xingu não, hoje é Oiapoque e Chuí. E o Apoque é a ponta. Um rio divide a Guiana Francesa e o Brasil. E ali naquela divisa pegamos um barquinho, eu e o André, 10 horas no Rio Amazonas, nos becozinhos cheios de crocodilo, e o cara com uma 12 para matar qualquer jacaré que pudesse tentar pular no barco, etc e tal. Né? Tem aí fotos no meu site. E um jacaré que é grande, mas é pequeno diante de tantos que eu e André vimos. Um negócio meio assustador, mas enfim, fizemos a obra. Naquela tribo, de 10 horas de barquinho de lata, ninguém chega, a não ser se for de avião, um avião pequeno. Mas eu não vi pista lá para descer um avião pequeno, mas quem sabe, hoje já tem. A FUNAI, quem sabe, tem. Então, encontramos lá na noite, lotado, um salão que fizeram os índios e cobriram com capim. E ali estava lotado a noite que preguei. Lotado, estava lotado. E pensava comigo, quem trouxe o evangelho a esses índios? Quem chegou aqui para que essa tribo aqui agora, quase em peso, servindo a Jesus? Então esse é o evangelista. O pastor tem que cuidar dessas ovelhas agora. E esse último, o mestre. O que entra onde os outros não entram. A gente mostra sempre esse dedinho, o mestre. Então o mestre é o minucioso estudante da palavra. O apóstolo pode ser profeta, evangelista, pastor e mestre. O mestre nunca será apóstolo. Pode nunca ser um profeta, nunca um pastor e nunca um evangelista. Um profeta pode ser apóstolo, pode ser pastor, evangelista e mestre. Mas, em alguma hora da vida dele, ele vai discernir. Mesmo que eu tenha muitas habilidades profissionais, como você vai discernir uma delas, como dizendo, embora eu faça, vou dar um exemplo aqui. Você fosse o Masterchef numa cozinha profissional e alguém lhe perguntasse qual é o seu melhor prato. Bom, eu faço vários pratos. Está aqui o menu. Está aqui o menu. Todos esses pratos eu tenho habilidade, mas tem um em especial. Entendeu? Então no mundo ministerial é assim. Eu posso até ter os 5 ministérios, mas um deles eu sou mais usado e é usado por Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Foi bom essa explicação para você entender. Então, meus amados irmãos, Jesus é muito maior do que nome de denominação. Jesus é maior do que a religião. Jesus é a própria igreja. É a consumação do texto bíblico do início ao fim. Então, por que Jesus não batizou nas águas? E João Batista batizava nas águas? Por quê? Porque João Batista veio para batizar os homens na água quando eles confessassem o seu pecado. E ao confessar o seu pecado, ele pudesse deixar o teu passado para trás.
Então, o batismo nas águas é para deixar o teu passado para trás. Por isso que o batismo nas águas, feito quando criança, ele não tem validade. Uma criança não pode ser batizada até que ela tenha consciência da sua escolha. Porque a Bíblia diz em Mateus, em Marcos 16, verso 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Uma criança não pode crer. Eu não posso crer para a Lissa. A Lissa teve que fazer a decisão pessoal dela. Eu não posso incutir na minha filha, você será crente. Porque muitos tentaram isso ao longo dos anos. Quem era católico virou crente, quem era católico virou espírita, quem era espírita virou católico, quem era católico virou budista, quem era budista virou islâmico, e por aí vai. Porque foram escolhas não feitas por eles mesmos, foram escolha feita pelos pais. E nós temos que fazer a nossa escolha. Quando a escolha é feita por ti, dificilmente você mudará. Porque se ela foi feita por você mesmo, porque o Espírito Santo te deu a consciência da escolha, nunca mais você se desviará, que é Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 4. É impossível alguém que já tem experiência com o Espírito do Senhor e a palavra e que se desvie novamente. Está escrito. Então aquele que crê for batizado. Evidentemente, quando me convertia, mais de 30 anos atrás, ou me convenci, porque na verdade eu vim me converter depois de me tornar pastor, 4 anos depois, sempre 2 testemunhos. Converter de fato, experiência própria com Deus, não pregando aquilo que eu leio, não mais experiências terceirizadas, mas uma presença experimentada com Deus, embora ainda imperfeito como sou. Então, quando você olha para os anos passados, não se batizava uma criança com menos de 12 anos, há 30 anos atrás, 14 anos. Por quê? Porque o desenvolvimento mental e intelectual era muito aquém do século hoje, 21, em pleno 2020. As crianças de 4 anos têm cabeça melhor do que nós, da minha faixa etária, quando tínhamos 14, 13, porque elas desenvolvem rápido no celular o conhecimento, a pesquisa. Elas têm acesso a vários canais de televisão, quando na minha época de criança só tínhamos 4 canais abertos. Não existia TV a cabo, TV por assinatura. Não existia internet. E filho de pobre não tinha nem Barça para estudar. Então a nossa cabeça, há 30 anos atrás, ela não era a mesma de uma criança hoje de 5 anos. Que ela já sente Jesus, ela chora no louvor, ela chora na ministração da palavra, e alguém pergunta, por que essa criança está chorando? Porque ela está sentindo o Senhor, está se cumprindo Joel 2,28, as crianças profetizarão, quando o Espírito Santo descer sobre elas. Jesus permite que João Batista e os homens batizem com as águas. Eu e João Batista podemos batizar você nas águas e determinar que Deus perdoou o teu passado, mas só Jesus pode batizar você na cruz, com sangue derramado naquela cruz, simbolizando a nuvem de glória que vai te salvar, não só do seu passado, mas do teu presente, e te garantir um sonho com o futuro, ao lado dele, na glória celestial. Aleluia! Para que você não imagine que após a morte, você vai ficar vagando no ar, e vai voltar encarnado numa borboleta, num gato, num príncipe, numa princesa, não. Isso é história enganosa da religiosidade. Espírito Santo de Deus. Então, João Batista, quando Jesus começa a manifestar a sua glória, João Batista é preso. Olha que ironia. Ele é preso por Herodes. Por que você está preso, João? Por que, João Batista, agora que você acabou de batizar Jesus, que o seu ministério agora junto com ele disse, é necessário, João 3,30, que eu diminua e ele cresça. Aleluia! Verso 29, a noiva pertence ao noivo, e agora o amigo do noivo apresenta a noiva aqui, está nas suas mãos, Jesus. Eu aparei as arestas, as veredas.
Eu endireitei as veredas. Agora é a sua vez, porque tu és aquele que me enviou, tu és a luz. Olha que coisa linda. Então Jesus, ele vem com um chamado diferente. E aí eu quero ler para os irmãos, diz assim o texto: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo amor. 1 Coríntios 10:1. Pelo mar, todos passaram pelo mar. Verso 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Da mesma. Todos comeram da mesma. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Não era Jesus. Mas Jesus é o Cristo. Vamos chegar lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Jesus, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, que se eu convencer um pecador do seu pecado e o convertê-lo a Cristo, não a religião, a Cristo Jesus, ao Cordeiro Santo de Deus, eu estarei apagando milhares de pecados. Eu estarei lançando milhares, multidão de pecados no lago do esquecimento e trazendo essa pessoa à vida eterna, à salvação, na explanação plena do texto. Por isso que a maior obra que você pode fazer não é as casas que constrói, não é a igreja que eu possa construir, porque a igreja não é necessariamente um templo de pedra. A igreja são as pessoas que lá estão, que se tornaram igreja, porque se não se tornaram crentes de verdade, só de fachada, eu estou num templo que tem um nome do lado de fora, mas do lado de dentro tem um monte de pessoas religiosas reunidas em nome de Cristo, ou de um tal Cristo que nunca tiveram as suas vidas transformadas. Então eu não posso dizer que eu estou na igreja. Eu tenho que dizer, eu como igreja vou encontrar com a igreja, que é com os irmãos, ou com as igrejas no plural. Então há uma inversão de valores, porque se passa diante de um templo feito de mão de pedra e alguns religiosos fazem o sinal da cruz, mas logo à frente ele está de olho na mulher do outro, ela está de olho no marido do outro, logo à frente está indo para o motel, logo à frente está indo para encher a cara de cachaça, no outro dia ele está indo sonegar imposto, ali ele está indo cometer o assalto. Você vê até nas favelas do Rio, a facção, o comando do crime do Rio de Janeiro escreveu na favela toda, só Jesus salva. Que ironia. Como é que pode o cara com um fuzil, uma .50 na mão, vendendo quilos de cocaína, estragando várias vidas, escreveu lá Jesus salva, matando, mandando botar fogo no centro espírita, arrebentando com os espíritas, como se isso resolvesse o problema. Então é a religião. Como é que um criminoso é um paradoxo? Há 5 minutos eu estou matando, mas antes de matar, eu pichei toda a favela, ou toda a comunidade escrevendo Jesus salva. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica eu ser um líder de uma religião, não importa qual seja, católica, protestante, budista, islâmica, não importa. Eu estar acumulando ouro, prata, dinheiro, suntuosidade. A religião traz riquezas materiais. É por isso que muitos não largam dela. É por isso que muitos não querem nem morrer, porque não quer largar o trono. Ele não fez da cadeira que ele senta a cadeira de pastor. A cadeira é trono, ele virou um trono. Aquele líder lá da religião máxima aí pelo mundo, essa cadeira dele não é mais a cadeira para descansar, não. A cadeira dele tem que ser grandona, bem grandona, para que todo mundo saiba que ele é o poderoso da religião. Quando Jesus, tadinho, morava numa casinha em Cafarnaum, não tinha nenhum banquinho para sentar. Aleluia! Que diferença dos líderes, o líder chamado Cristo, para o espelho, o retrato da liderança desse século. Que nojeira! Que nojeira! Com as suas raríssimas exceções, que nojeira!
brigam por postos, por posições, por número de congregações, brigam por setores, brigam por campo, brigam por tudo, brigam por cidade. Eu vi um pastor, não vou citar o nome, um vídeo em que ele diz: fim a política na igreja dele. Meu Deus, eu só não entrei na internet para abraçar ele, pá. Fim, acabou. Porque a política não pode mudar o nosso estado espiritual. Ela pode dar mais ênfase ao estado de direito, mas ela não pode dar direito ou mudar o estado de uma vida espiritual. Não. Isso é só engodo, engano, para usar a igreja para os seus benefícios pessoais. Aqueles que usam e abusam. Não é que você seja crente ou católico, que quer que seja, não possa ser político, mas a política não muda a história de Deus. É Deus que muda a história da política. Um político não pode mudar a história do pecado do homem, mas o Deus, o Senhor da humanidade, Ele muda e transforma a nossa história. A igreja hoje depende da política, sabe por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência quando correu atrás da matéria. Começou a correr atrás de engodo, de engano. Ficar pregando que vem para a igreja, seu casamento vai melhorar. Isso é mentira, é história de estúpido. Ah, vem para a igreja porque você vai ser curado. Não, na igreja também tem doente e está morrendo gente. Você vem para a igreja porque você agora vai ficar, olha, você vai assumir grandes posições. O mundo será seu. Mentira, porque 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, jamais será de um crente, a não ser após o arrebatamento, no milênio, e quando Jesus lançar o demônio e os seus seguidores no lago do fogo do inferno eterno, capítulo de número 20 de Apocalipse, verso número 10 adiante. Por isso, meus amados irmãos, irmãs que me assistem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pensa em Cristo, isolando-se o homem dele, porque senão você nunca vai aceitar Jesus, porque você vai sempre olhar para o homem. Não vá para a igreja por causa do homem, mas vai para a igreja por causa do Criador do homem, Jesus Cristo. Oh, aleluia! Nos tempos primórdios da história da humanidade, os profetas oravam pelos reis, e os reis não tomavam decisões sem a voz do profeta. Agora os profetas só tomam decisão pela voz do rei. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, prefeito fecha a igreja, governador fecha a igreja, vereador fecha a igreja, deputado fecha a igreja, presidente fecha a igreja, juiz fecha a igreja. E Satanás acaba de lacrar a igreja, porque o homem lacra as portas, mas o Satanás lacra a vida espiritual. Ah, se nós voltássemos ao passado e disséssemos: Senhor, tenha misericórdia de nós, nós nos arrependemos, volta para a tua casa. Eu quero ver se tem política que pode determinar o presente e o futuro da igreja, porque os pastores terão autoridade e unção para determinar a política, o caminho que ela deve seguir, porque quando o profeta falava, os reis morriam no passado, está escrito e registrado na Bíblia, morriam os reis e todos seus familiares. Agora nós somos acuados, porque deixamos a imundície entrar dentro da pureza, que é o santuário de Deus. E esse pastor pregou bem resumidamente: na minha igreja não entrará mais política esse ano, e botou vários vídeos de vários pastores do mundo envolvidos na política. Que tremendo vídeo! Vários pastores diante do Senado Federal, da Câmara Legislativa, no Brasil e fora do Brasil, se rendendo à política, com as suas raríssimas exceções.
Então, meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, olha, a Bíblia diz que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: não ignoreis, porque ele está fazendo um esforço para o povo se converter. Ele está dando exaustivamente uma palavra, um estudo, dizendo: por favor, atente para o que Deus está falando à igreja. Então não ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos tiveram experiências de sobrenatural com Deus, mas não se converteram. Meu amado, não tem estupidez maior do que um pastor achar que vai ministrar prosperidade, que o povo vai ficar rico, como certas igrejas, e que isso é conversão. Não, eles estão dando testemunho enquanto tudo está indo bem, até porque a igreja não chama quem ainda está pobre. Hello, abra a sua mente. Hello, abra a sua mente. Os líderes não chamam quem ainda está lá atrás, quem ainda está morando no barraco. E tem gente que nasceu no barraco e vai morrer no barraco, porque o coração dele não está preso a Alphaville, a Las Vegas. O coração dele está preso no Senhor, na riqueza eterna dos céus. Mas ele não serve para muitas igrejas, porque são pobres e miseráveis. Esses infelizes e desgraçados, intitulados bispos, pastores, padres, seja o que seja, bando de salafrário, que merecia ser fuzilados, mereciam ter um Davi com uma espada arrancando cabeça de tudo quanto é cara desse, sem vergonha. Essas mulheres sem vergonhas que assumiram púlpitos das igrejas estão levando o evangelho, essa desgraça, levando Jesus ao mais imundo poço deste mundo. Aleluia! Porque Jesus veio para morrer por todos. João 3,16. Todos que o aceitam, mas muitos não podem aceitá-lo, porque não tem ninguém que pregue o evangelho que satisfaça o anseio de quem não conhece a palavra ainda. É assim. Aí no louvor, prepara um grande louvor, é lindo, e canta A, e canta B, e canta C, e chora, e bate palma, e grita. Música não muda ninguém, o que muda é a palavra. Senão Jesus não teria vindo como pregador, teria vindo como cantor, sem desfazer de nenhum cantor, porque o louvor é maravilha, mas é a palavra que liberta. João 8:32. Se conheceres a verdade, ela vos libertará. E verso 36, se verdadeiramente o Filho do Homem, Jesus Cristo, vos libertar, sereis liberto. Aleluia. Ele não veio para mostrar o tom da sua voz, mas para mostrar o teor da tua unção, a verdade da sua vinda. O Espírito do Senhor, Cristo maravilhoso, está na hora, meus irmãos, de nós entendermos o texto. Então está dizendo: todos foram batizados por Moisés, na nuvem, no mar. Experiências sobrenaturais não te levam à conversão. Sabe o que te leva a ser servo de Cristo? Experiências interiores. Experiências que os seus olhos podem ver, experiência que os seus ouvidos podem ouvir, testemunho de alguém. Não vai mudar a tua vida se você não tiver experiência intrínseca dentro de você. Você não muda. Você não muda. Pode estar na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ser pastor, bispo, apóstolo, o que quer que seja, o demônio, os cambal, você não muda. Porque o Espírito Santo não faz morada no exterior, na roupa, no relógio, na casa, no templo de pedra. 1 Coríntios 13, 16, 17, é dentro de nós, dentro de nós. Então, meu amado irmão, eu não posso simbolizar a Cristo porque o templo de pedra é lindo. Olha o templo lindo aqui, olha, eu não vou falar o nome, olha o templo aqui, olha o templo ali, olha lá em Roma, olha aqui na Celso Garcia, olha ali, olha acolá, olha ali, olha, vamos lá. Não, ele disse: aqui dentro, e aqui dentro ninguém pode enxergar, a não ser Jesus. Não, pastor, tem agora um exame, eles botam um telescópio lá dentro, endoscopia, e ele consegue ver todo, não consegue ver os teus órgãos, mas a tua alma ainda não tem nenhum exame clínico da ciência. Não tem ninguém da NASA que inventou algo que possa ver o teu interior, a não ser Deus, a não ser Ele. Só Ele. E é Ele que quer trazer a você esta oportunidade. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, todos eles
comeram da mesma comida espiritual. Como assim? Todos eles comeram, sim, todos comeram, da mesma forma. Mas como é que pode todos, a maioria deles, os corpos ficaram estendidos no deserto? Porque murmuraram e blasfemaram, mas como? Tem vários me ouvindo agora, a mesma palavra, estão comendo da mesma comida espiritual que Deus está servindo. Será que a maioria vai ficar com seus corpos espalhados no inferno? O deserto desta vida, vivendo medo, refugiado dentro de casa. Oh, Espírito Santo, a mesma comida espiritual. Um ouve e dá glória, o outro ouve e fica jururu, cabeça baixa. Um ouve e diz amém, assim seja. O outro ouve e disse misericórdia, eu não aceito essa palavra. Um ouve e disse eu recebo. O outro ouve e disse acolá, não é bem assim não. Um recebe e chora. Então, meus amados irmãos, comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que se seguia, que os seguia, e esta pedra era Jesus. Essa pedra era Cristo, que seria revelado depois. Então, para terminar, 4 pontos da revelação. A primeira, e a Bíblia disse, e a pedra espiritual era Jesus que os seguia. Uau! Não sabiam que Cristo estava lá, porque Cristo é o Deus, a deidade de Jesus, o homem que nasceu de Maria. Então quem foi na cruz? Jesus. E Cristo, ele ressuscita com Cristo, porque o Cristo é o próprio Deus. Nunca um Deus pode morrer, porque um Deus tem vida eterna, ele não morre, porque seria bastante para Satanás aproveitar. Mas ele sabia que o Jesus que havia sido colocado naquele túmulo de Arimateia ressuscitaria. Por isso que quando ele morre, Satanás tentou de tudo. Você não sabe como Satanás queria que Jesus não fosse à cruz. Ele tentou em Mateus capítulo 4, quando ele tenta Jesus no deserto, ele mostra as glórias. Por que ele quer que Jesus vá para a cruz? Por que ele quer que Jesus tenha glória e manda ele para a cruz? Não foi ele que mandou para a cruz, foi Jesus que escolheu se fazer homem, porque ele precisava para que nós pudéssemos ser livres do pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 e Gálatas 3:13, ele se fez pecador no nosso lugar. Ele teria que ir, por isso que Satanás tenta, não foi levar ele para a cruz, não. Ele queria matar ele aos 2 anos de idade, ele foge para o Egito, bebezinho, José e Maria vai para o Egito. Você vai ler isso em Mateus capítulo 2. E aí, ele não interrompe a vida de Jesus. De 2 até os 30 anos, Jesus está bem. Você já viu falar? Vê ele falar aos 12 anos, está pregando o evangelho dentro do templo, aos 12 anos, depois nunca mais se fala dele. Satanás. Mas quando o Espírito Santo desce em Jesus, meu Deus, quando o Espírito Santo desce em Jesus, no batismo nas águas, em Mateus 3, por João Batista, Satanás apavorou. Agora, quem sabe Satanás pensou, qual é a estratégia de Deus? Como é que Deus vai salvar esse povo da minha mão? Vou destruir o mundo. Aí ele manda Jesus. Ele disse, não, se mandou o filho dele, algo vai acontecer. Ele mandou o filho dele, aonde Jesus chega, algo acontece. Ele apavorou, vou matar esse bebê. Aí Deus manda ele para o Egito. Por que Satanás não matou ele lá? Porque até o Satanás convencer que Jesus era rei dos judeus, para o Egito não importava, porque ele disse não, ele é rei do judeu, não é rei do Egito, então rei do judeu pode morar aqui. Ele queria matar Jesus em Israel, porque lá é que Herodes, que César, que Pilatos, é lá que eles comandavam. Então ele só podia matar Jesus em Israel, em Jerusalém. Aí Jesus tira ele de lá, porque se você disser ao rei do Egito que o meu filho é o rei do judeu, o rei do Egito não vai dar bola para você. Sabe? É por isso que ele foi para o Egito, sabia? Aleluia! Então Jesus
Quando desce o Espírito Santo, agora Satanás apavora. Ele vai para o monte ser tentado pelo Satanás. E Satanás perde a batalha. Mas antes de perder a batalha, ele tenta de tudo. Faça essas pedras virar pão, porque eu posso fazer. Olha, eu vou levar você no alto, no pináculo do templo. Eu vou te levar agora no pináculo, agora no monte mais alto. Agora para você ver todas as glórias do mundo. Que eu digo, ele viu o Japão, ele viu o Brasil, ele viu a Alemanha, ele viu a América, ele viu a França, ele viu a Torre Eiffel, ele viu tudo. Mas ele disse, não, só a Deus adorarás. Eu não te adorarei. Ali começa a briga. Ali começa o pau. Ali Jesus pela primeira vez começa a ser perseguido pela própria família, pela sua própria mãe, os seus próprios irmãos, as suas próprias irmãs. Ali começa a luta. E ali começa a luta, a perseguição em cima de Jesus, até que ele vai para a cruz. Mas a cruz foi o desespero de Satanás. Por isso que no capítulo 27 de Mateus, quando ele entrega a sua vida, há um terremoto, o véu se rasga no meio e o templo de pedra quebra no meio. Aleluia! O desespero, Satanás gemendo, agora ele é trancado no inferno. E Jesus disse, 28, 19, 18, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra na ressurreição. Aleluia! 2,15 de Colossenses, eu despi e deixei nu Satanás na cruz. Aleluia! Na cruz estava olhando para Jesus todo morto, mas na cruz, Jesus já via Satanás amarrado, nu, despido, quer dizer, sem glória, sem poder, sem autoridade, sobre todos aqueles que aceitassem o seu nome como Salvador. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Então Jesus seguia, o Cristo seguia. Porque o Cristo junto a Jesus, sobrenome de Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus o homem, Cristo Deus. Deus no homem. O Cristo, o Deus já seguia, vendo o andamento, o comportamento da humanidade. Mas a minha Bíblia diz, e a vossa Bíblia, Lucas 5:11, agora o Novo Testamento muda. Não é Jesus, não é mais o Cristo que segue eles. São os discípulos que querem servir a Jesus. Se você quer servir a Jesus, a Bíblia diz que eles abandonam tudo para seguir a Jesus. Agora é nós que seguimos o Senhor. Para voltar à essência de Enoque, que por andar com Deus, Deus o tomou para si. Não é Deus que é obrigado a ir aonde eu quero, é eu que devo ir aonde Ele quer que eu vá. E a nossa geração, irmãos, mais 5 minutos e a nossa geração, aonde nós estamos indo, o que nós estamos deixando por Jesus Cristo, porque querem ser crente, mas continua com a vontade de ganhar dinheiro, megalomaníacos, continua com a vontade anomalíaca sexual, continua com a vontade de poder, continua com a vontade de ganância, é ódio, é falta de perdão, é briga por posições. O que nós estamos deixando para seguir? Não mais apenas a Jesus Cristo, ao homem Salvador, Jesus Cristo. O que a nossa geração está fazendo? Êxodo, capítulo 34, capítulo 40, verso 34 e 35 diz assim: e então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia! Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê, pastor? Porque a nuvem repousava sobre ela. A nuvem repousava sobre a tenda da congregação. E a glória do Senhor, quem que é o Senhor? A glória do Senhor, o Pai, o Senhor, o Deus Pai, a glória do Deus Pai, que era a nuvem Jesus, que seria revelada, a nuvem seria revelada pela glória manifesta na cruz do Calvário. Por isso que na morte há um terremoto, repito, o templo de pedra racha no meio, e a Bíblia disse que houve então muitas vidas que ressuscitaram no momento em que Jesus, o Filho do Homem, morre. Ressuscitam mais de 500. Que coisa linda! Você vai ressuscitar hoje para os seus sonhos. Você vai ressuscitar, a vida continua na sua vida. Para de chorar. Eu sei que às vezes é difícil prosseguir diante de perdas, prosseguir diante de desilusões, frustrações, até dentro de própria casa. Eu sei que não é fácil. Pessoas que perderam parentes queridos, entes queridos, não só pelo coronavírus, mas diante de tantas circunstâncias que dói dentro de você. Mas Deus vai te libertar, tu vai ressuscitar.
Satanás não terá poder sobre a sua vida. Se você disser, eu recebo esta palavra, Satanás não terá êxito mais. Vai entrar na tua casa, e quando você abrir a tua boca e bradar o nome de Cristo, Satanás vai sair pela fresta. Se não tiver fresta, ele se vire, mas a sua casa é do Senhor. E a sua casa quer dizer a tua vida, o teu interior. Nunca mais manipulado pelas suas emoções, mas agora dirigido pela unção de Jesus Cristo. E a Bíblia disse, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sabe o que é isso, meu irmão? Jesus manifestou na cruz a glória do Pai. Então o seu sangue derramado agora glorifica e consome. É consumido, agora chega ao fim a obra. Por isso que ele disse, está tudo consumado. Aí ele expira, a última palavra dele. A morte era o início da história da nossa vida. Por isso que o diabo quer nos enganar com a religião. É por isso que enganar Satanás quer que você brigue com o pastor, briga com o padre, briga com aquele. Segue a Jesus, pelo amor de Deus. Tem um líder que te prega a palavra como ela é, que tenha tempo de lhe ensinar, que tenha tempo minuciosamente, mas valorize o líder que Deus te deu, valorize em qualquer lugar que você for dirigido, valorize o pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista que Deus possa ter te dado, valorize, porque essa comida espiritual é valiosa. Josué e Caleb não ficaram com seus corpos espalhados pelo deserto, e eu profetizo sobre a sua vida, no capítulo 5 de Josué, verso 7, e ele teve que circuncidar os que nasceram no deserto, porque os seus pais morreram. Eu profetizo sobre a tua vida, em o nome de Jesus, que Deus pode, o seu pai, a sua mãe, o teu avô, a tua avó, você nem saber depois que morreu para onde foi, pode o teu passado você não saber, nem saber a podridão que fizeram, mas uma coisa eu sei, nesta tarde Jesus está lhe dizendo, eu quero circuncidar o teu coração, eu quero transformar teu coração, e dizer para ti, que teu corpo não estará estirado no deserto deste mundo. Eu te livrarei da morte prematura, eu te livrarei de todo o mal, eu te livrarei dos acidentes prematuros, eu te livrarei de qualquer miséria, de qualquer estado de espírito físico e emocional que o Satanás queira lhe trazer. Eu sou o Senhor que te liberto, diz a palavra. Aleluia. Então Jesus não podia descer as águas. Não, as águas apagam o teu passado, mas o teu presente, gente boa, e o teu futuro. João Batista não podia, Atos 19:1, em que batismo Paulo disse, vós recebestes a palavra, disse o batismo de João Batista, e Paulo, mas e o Espírito Santo? Não, nem sabemos este nome. Ele disse, então, agora ele ora, e eles recebem o Espírito Santo, e agora eles são salvos, mas eu só posso receber o Espírito Santo em você, depois que você aceitar Jesus, tirar toda estatinha de barro, tirar tudo que é texto, tirar tudo que é imagem, tirar tudo que é retrato, e dizer, só Jesus é o meu Senhor, só Jesus é meu Salvador, só Jesus é aquele que me dirige, só Ele é responsável pela minha vida. E aí sim, o Espírito Santo vem e te ensina o que esse miserável, pecador, desgraçado, imundo recebeu do Senhor. Aleluia. Você quer essa decisão hoje? Você quer essa decisão? Deus vai falar contigo. E sabe o que eu aprendo desse texto? E linkei o capítulo de Êxodo 40, 34, 35. Aonde a glória está? O que aconteceu? Moisés não entrava. Onde a glória está? O homem não se atreva a adentrar. Quando o homem sair da frente da igreja, Jesus vai voltar para ela. E aí, as orações que os pastores estão fazendo para parar o coronavírus, não precisa levar 1 mês, nem 2 meses, e nem o lockdown na nossa cidade, não. E Deus está envergonhando nós, eu, todos nós, envergonhando, principalmente nós pastores, para dizer, seus lixos, que se misturaram com o mundo, seus lixos, porque vocês estão orando e eu não estou tirando, eu estou acuando vocês, para ver se vocês botam a cara no pó e parem de palhaçada e vá pregar minha palavra.
mesmo que eu não faça parte deste lixo, mas eu vou me colocar como culpado. Vou fazer como Daniel, não tem problema não. Mas a igreja está envergonhada, embora os big chefão, os delegados de igreja, não, eu não estou me sentindo assim, não tá, porque você já perdeu a sensibilidade, rapaz. Quando via a praga, o profeta orava e a praga ia embora. Agora os profetas oram e a praga aumenta. Está aumentando o número de mortos. Cadê a nossa oração? Aonde Jesus está na nossa vida? Só um estúpido que não queira crer, porque ele está amarrado no sistema, não importa a denominação que ele serve. Infelizes. Não vejo a hora de abrir as portas para arrancar dinheiro, para fazer as suas festas, as suas celebrações, em que todo mundo celebra, mas poucos gemem dentro da casa que deveria ser a casa do Senhor. Segundo Crônicas 7:2, fica melhor quando a glória encheu o templo de Salomão. Não é esse templo aí não, aquele templo lá, de Salomão. Sabe o que a Bíblia diz? Que a casa do Senhor foi cheia da glória. Meu Deus, e os sacerdotes não podiam entrar dentro da casa. Sabe por que a igreja está cheia de maltrapilho, cheia de vagabundo? No geral, a religião no geral está cheia de bandido. Porque a glória não está lá. O sangue de Jesus não está lá. Porque aonde a glória está, o sacerdote não pode entrar. O que quer dizer isso? Eu estou dentro da igreja, do templo, eu estou pregando, mas não é eu, é Deus em mim. Ele é a essência do altar, do púlpito. Ele é a essência da denominação. Ele é a essência. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, aleluia. A glória sai em Ezequiel 18, verso do capítulo 10, 18. E a glória volta no capítulo 40, versículo 1. Tudo na geração de Ezequiel. O que o senhor quer dizer com isso? A glória saiu, 10, 18. Mas ela volta no 41. Não saia dessa geração. Não morra sem que você experimente essa glória dentro do templo, que é a sua vida. Não morra sem essa experiência com Jesus. Não rejeite mais. Não rejeite mais. Porque a glória que saiu vai voltar, diz o Senhor para mim. Um grande avivamento vai varrer a terra. Bodes vão morrer, caixões vão sair. A glória vai voltar. O avivamento vai descer sobre a terra, sobre poucos líderes, nos 4 cantos, 5 continentes, diz o Senhor para mim. Poucos serão os homens usados de uma forma poderosa, porque o poder entrou no coração deles. E esses homens nada mais serão atualizadores de milagres, praticantes do evangelho. Vai ser os de Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas todo aquele que pratica o que é verdade, o que é a palavra. Nem todos que fazem milagres, sinais e prodígios e professam o meu nome tem alguma coisa a ver comigo, disse Jesus. Então receba em nome do Senhor. Ao final deste culto, receba a palavra do Senhor, receba esse avivamento. Esse avivamento quer dizer que vai nascer uma sede e fome por Cristo. Você, sem entender, vai começar a chorar de madrugada. A sua oração, ou aquilo que você chamava de reza, você vai começar a derramar mais lágrimas. Você vai começar a se tocar mais pelo louvor. Aleluia. É o avivamento entrando. É Deus te separando e dizendo: tu és um servo escolhido, tu és uma serva escolhida, tu és um vaso puro nas minhas mãos. Eu te usarei para a minha glória. Aleluia. Aleluia. E a glória encheu o templo. O templo somos nós. Por isso que os homens não podiam entrar dentro do templo, nem Moisés. O que eu faço, pastor? Devolva seu templo agora para Jesus. Devolva sua vida para Jesus, devolva. Devolva agora. Coloque na mão de Jesus agora, devolva. A nuvem é Jesus, que ainda não havia sido revelada. Mas a glória dele estava lá, seguindo o povo. E a glória agora é manifesta no tabernáculo que somos nós. Atos 15, 16. E eu, Senhor vosso Deus, voltarei, como diz o profeta, escreve Lucas. Eu voltarei
Paulo, o que Deus fará? Eu voltarei e restaurarei o meu tabernáculo, o tabernáculo de Davi, que está caído. Aleluia! O Espírito Santo, ele vai revelar a sua glória. Aleluia! 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 O Espírito Santo de Deus, eu quero que você coloque a sua mão no coração. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Olha a letra deste hino, bem fácil em espanhol para você. Tenha meu coração, Senhor. Oh, aleluias. Coloca a sua mão sobre o coração. Chegamos ao fim. Que Jesus tenha te alcançado, que o Espírito Santo tenha tocado em ti. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua revelação. Obrigado pelo texto. Obrigado porque essa mensagem tem frutificado em nós. Eu fui batizado nas águas, Senhor, mas eu continuava pecador neste país, neste mundo afora. Não é porque o pastor era mau, porque ele não podia, era garantir o meu futuro se eu não tivesse atitude de consertar o meu presente. E graças ao Senhor na cruz, que me garantiu não só o meu passado apagado, o meu presente novo e o meu futuro brilhante. Daqueles que agora, nesta tarde, confessam o Senhor como o Senhor suficiente Salvador das suas vidas, quebrando paradigmas e dogmas da religiosidade e fazendo prova do Senhor, fazendo prova da sua existência e saberem que Tu és Deus, ontem, hoje e eternamente. Oh Espírito Santo, eu te abençoo, eu abençoo a sua vida, a tua casa, a tua família, a sua fé, que já foi enganada muitas das vezes, a sua emoção que te fez sentir aparentemente o Jesus e na verdade era apenas uma emoção de um sentimento de vazio que existia dentro de você. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Oh Espírito Santo, aleluia. Façamos como Moisés. Quando a glória de Deus está, nós não podemos entrar. Deixa Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Não interfira. Se a glória está, deixa Ele estar na frente de tudo. Deixa Ele enxugar tuas lágrimas. Deixa Ele tirar essa angústia. Deixa Ele tirar esse medo. Deixa Ele tirar os sentimentos do passado de fracasso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, quando sairmos do trono, Jesus volta para Ele. Quando nós sairmos, você quer sair hoje do trono? O que é trono, pastor? É quando você quer ser dono da sua própria vida. É você dizer: Jesus, a partir de hoje eu estou teu. Assim não será eu mais que serei guiado. Não é o Senhor que vai me seguir como em êxito. A pedra que era Cristo seguia porque era pedra, porque não havia se revelado. Nuvem, porque a nuvem é uma nuvem. Você olha, daqui a pouco a nuvem traz chuva, ela se revela na chuva. A nuvem se revelou na chuva de graça. A nuvem Jesus se revelou na cruz. A chuva de graça. A chuva de graça. Aleluia. E Deus manda te pedir encarecidamente, dizer para hoje no seu coração, dizer: Jesus, me perdoa se eu fui guiado pela religião dos meus antepassados, da minha pátria, em respeito aos meus pais, mas a partir de hoje a minha religião chama-se Jesus Cristo, e nunca mais acenderei vela,
segurarei uma imagenzinha a partir de hoje. O Senhor será somente o Senhor e Salvador da minha vida. Meu Jesus, eu saio do trono, do poder que eu achava que tinha para dirigir os meus passos, porque o Senhor tome a frente. O trono é seu, a casa é sua. E assim como foi no templo de Salomão, dos primórdios da humanidade, foi no tabernáculo de Moisés, em que o templo cheio, o homem não entrava. Que eu seja cheio, e por causa disso, Senhor, e por causa disso, e por causa do Senhor, nunca mais o homem tenha poder para dirigir a minha vida. Minha vida não será dirigida por esposa, nem por marido, nem por filhos, nem por pais. Minha vida será dirigida pelo Senhor, através do Espírito Santo. Eu entrego, Senhor, a minha vida. Por favor, e volta. E volta como tu voltaste, Ezequiel 41. Tu saíste capítulo 10, mas volta no 40. Volta, Senhor, 42. E a porta foi lacrada, porque o Senhor entrou dentro do templo. Ele vai fechar a porta. Capítulo 42 de Ezequiel. E porque o Senhor passou por ela, ele fechou a porta, ninguém mais entra. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Eu tenho a chave. A porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Vai fechar a tua vida. Demônio não vai entrar. Religiosidade não vai entrar. Charlatão não vai entrar. Picareta não vai entrar. Homem picareta não entrará na sua vida, moça. Moça picareta não entrará na tua vida, moço. Deus vai entrar. Seu casamento vai ser restaurado. Deus vai mudar a tua história. Mas por favor, eu não estou prometendo nada. Estou dizendo que a Bíblia diz: se você converter ao Senhor, Ele vai mudar a tua história, porque Ele tem prazer. Aquilo que é a sua necessidade, o Pai já sabe. Mateus 5, desculpa, verso 31 a 33. Ele conhece a boa necessidade antes de pedir a Ele. Então, busque o seu reino. Um beijo no coração. Que Deus os abençoe. Obrigado pela paciência. Que essa mensagem tenha sido abençoadora para a sua vida. Beijo, fica na paz.